Olá, meus irmãos. Bom dia para você. Espero que você esteja tendo um ótimo dia, um ótimo domingo. Espero que nessa manhã você se sinta abençoado por Deus, porque de fato você já é abençoado por Deus. O fato de acordar de manhã, de ter um novo dia, um presente de Deus, já é o fato de poder dizer que somos abençoados pelo Senhor. Então espero que você se sinta abençoado por Deus, que você tenha consciência da bênção de Deus que te acompanha, que você tenha consciência das oportunidades que Deus está te dando. E uma oportunidade que você tem hoje é de aprender mais com Deus e com a sua palavra. Por isso eu quero te convidar a, nessa manhã, se debruçar novamente sobre o texto bíblico, se debruçar novamente sobre a história de personagens bíblicos e com eles aprender, com eles identificar aquilo que Deus fez na vida e na história deles, e poder perceber aquilo que Deus faz hoje, na sua vida e na sua história. Entenda que Deus em todo momento, em cada momento da sua vida, Deus está presente e está escrevendo a sua história. Então eu espero que você crie essa consciência à medida que nós vamos lendo a Bíblia e conhecendo mais a respeito de Deus e daquilo que Ele faz. Que eu e você sejamos motivados por essa leitura, por esse estudo, a nos aproximar mais de Jesus Cristo, a perceber mais Ele e então sermos discípulos de Jesus Cristo a cada dia. Falando em ser discípulo de Jesus, acompanha conosco, toda quinta-feira, 19h30, estamos fazendo esse estudo sobre o que é ser discípulo de Jesus. Então eu te convido a estar ligado também quinta-feira, aqui no YouTube, às 19h30. Nós temos sempre um estudo e nessa ocasião estamos estudando o que é ser discípulo de Jesus. E queridos, domingo de manhã o que nós estamos fazendo é olhar então para a vida de personagens. Já olhamos para 3 personagens até aqui. Olhamos para Jefté, olhamos para Sansão, os 2 personagens do livro de Juízes, e olhamos agora para Gênesis, para a vida de José. Terminamos domingo passado, fizemos do início ao fim a história de José e aprendemos com a história dele. E José nos coloca num momento da história, um momento em que o povo israelita, os descendentes de Jacó, chegam no Egito e a partir dali então se desdobra uma história, a história do povo de Deus, a história dos israelitas. E queridos, nesse momento em que José nos colocou, domingo passado estudamos a história de José, nós vamos entrar no personagem principal do Antigo Testamento, da história de Israel, o personagem principal, o seu principal profeta, que foi Moisés. Então eu gostaria de estudar Moisés com você, só que como Moisés é um personagem de muita importância, não só no que diz respeito ao seu papel como profeta, como aquele que transmitiu ao povo as leis que recebeu das mãos do próprio Deus, que foi esse principal líder do povo, a quantidade de escrito a respeito de Moisés é muito extensa no Antigo Testamento. Então, queridos, o que eu quero fazer a partir de agora? Nós não vamos mais, com Moisés, então, estudar apenas em um domingo. Nós vamos aqui, provavelmente, caminhar aí uns 2 meses na vida de Moisés. E o estudo da vida de Moisés vai nos introduzir, então, a um panorama do Antigo Testamento. Então, depois de nós concluirmos a vida de Moisés, nesse período aí provável de 2 meses, nós então vamos entrar num panorama da história de Israel, um panorama do Antigo Testamento. Então, queridos, eu quero te convidar a ficar conosco, ficar ligado, estar atento a esses estudos, porque dessa maneira, estudando historicamente o Antigo Testamento, procurando na cronologia aquilo que Deus foi fazendo com o povo, isso nos dá uma base tremenda para a nossa fé, porque já no primeiro estudo você vai enxergar Jesus na vida de Moisés, e então isso vai fortalecer a nossa fé e vai nos dar base também para o nosso conhecimento, para o estudo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então eu te convido a estar atento, a prestar atenção nisso, para que a gente possa seguir aprendendo e crescendo com o Senhor, ok? Então eu quero te convidar a orar, feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus, pedir a Ele que nos abençoe nessa manhã, para que nós possamos ser instruídos pelo Espírito de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai de amor,
o que nós queremos é realmente isso que eu acabei de dizer. O que nós queremos, Deus, é ser instruídos pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nesse estudo que faremos essa manhã, ao ler a Tua Palavra, nessa introdução a respeito da vida de Moisés, nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a identificar no texto, na Tua Palavra, aquilo que precisa saltar aos nossos olhos, aquilo que vai nos dar motivação, aquilo que vai nos dar a correção, aquilo que vai nos instruir para que possamos nos aproximar de Jesus Cristo e andarmos como discípulos dele. Pai, nos ajuda, como eu disse, a enxergar Jesus no texto bíblico, a enxergar aquilo que Tu foi fazendo, ó Deus, para escrever a história de maneira que os Teus planos se cumprissem. E que isso nos motive e nos encha de esperança e de confiança em Ti. Eu oro assim, Pai, entregando as nossas vidas, a minha e de todas as pessoas que estão comigo nessa hora, assistindo essa mensagem, participando desse estudo, eu oro no nome de Jesus pedindo que nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém, queridos. Então, vamos relembrar, eu quero fazer aqui uma ligação entre o estudo da semana passada com a vida de José, onde nós concluímos ali, terminamos, né? Vimos de ponta a ponta a história de José, e ao terminar a história de José, nós introduzimos então a história do povo hebreu, do povo de Israel, os israelitas, no Egito. Então, queridos, termina, capítulo 50 de Gênesis, termina com a morte de Jacó, e os irmãos de Moisés, os irmãos de Josué, os irmãos de José, com medo dele, acreditando que ele poderia se vingar deles agora que o pai morreu. Mas nós terminamos a semana passada justamente vendo o contrário. O coração perdoador de José, e José então acolhendo os irmãos, consolando os irmãos. E a partir dali o texto mostra que esses 12 irmãos no Egito, com suas famílias, estão morando lá no Egito, eles começam então a crescer ali no Egito. Então há essa paz em família. José é um homem que está de bem com a sua história, ele conserta a sua história, né? Você pode entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre o que eu estou falando, assistindo a lição, o estudo da semana passada. E José, então, consertando a sua história, de bem com a sua história, ele não fica preso ao passado e ele perdoa os irmãos. E aí, queridos, termina o livro de Gênesis e começa o livro do Êxodo. E Êxodo, no capítulo 1, ele vai começar com essa relação dos filhos de Jacó, que foram então para o Egito, e vai mostrar que esse povo começou a se multiplicar, a crescer no Egito. Então, José e seus irmãos, com suas famílias, morando no Egito. José recebe de Faraó o privilégio, pela figura que José representava para o Egito. Né? Lembra que José se tornou uma autoridade máxima, abaixo apenas de Faraó, no Egito. Então, José, então, ele tem esse privilégio de deixar os irmãos escolherem a terra onde habitariam no Egito, e os irmãos, então, começam a crescer, a se multiplicar. No versículo 7 do capítulo 1, diz assim: mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Versículo 8. Depois, o Egito teve um novo rei, ou um novo faraó, e não sabia nada a respeito de José. Versículo 9. Ele disse ao povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderão se unir com nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais poderosos. Então, queridos, um detalhe interessante aqui. Levantou-se um novo faraó, um novo rei, depois aqui o período histórico aproximado de 400 anos. Então, depois que Jacó morre, que os 12 filhos já estão estabelecidos, José com seus 11 irmãos estão estabelecidos no Egito, passa-se um período aproximado de 400 anos. E aí se levanta então esse faraó, que não sabe nada a respeito de José. José caiu no esquecimento.
não se lembra da história, não sabe-se a importância que José teve para o Egito. José salvou o Egito. Então, este rei, esse faraó, ele fica com medo. O que é que nós vamos fazer se esse povo se revoltar contra nós? E aí então ele fica com medo e ele começa então a instigar o povo e dizer, precisamos fazer alguma coisa. E o que é que ele faz? Versículos seguintes aqui diz então que ele resolve dar duro trabalho, pesar a mão sobre os israelitas. Os israelitas então estão escravizados, e aqui a gente já vai explicar que tipo de escravidão é essa, mas eles estão escravizados e são colocados para construir 2 cidades na fabricação de tijolos. E esses israelitas, então, eles vão sofrendo a escravidão e o peso da mão de Faraó sobre eles é muito forte. Faraó vai castigando eles com trabalhos duros, é o que diz o texto. Então, queridos, essa foi a maneira com que o Faraó encontrou de manter controle sobre este povo que habitava as suas terras. Como era o Egito? Vamos entender um pouquinho rapidamente, né? Como era o Egito. E existem algumas leituras que você pode fazer para conhecer um pouco da história. E eu quero sugerir aqui um livro, né? Na quinta-feira eu sugeri um livro, quero sugerir outro hoje. O título do livro é Os Outros da Bíblia. Eu não tenho um livro físico para mostrar, vou colocar a imagem aqui, mas eu só comprei a versão digital dele. Tem lá na Amazon, você pode comprar lá o arquivo digital para você ler no seu dispositivo. E esse livro chamado Os Outros da Bíblia, ele trata sobre os outros povos da Bíblia, apresentando historicamente, né, as características daqueles povos, quem eram, qual era a sua cultura, enfim. Então é uma fonte de pesquisa, perdão, é uma fonte de pesquisa interessante para você. Os Outros da Bíblia. E alguma coisa que o autor do livro, o André Daniel Henke, fala a respeito, é que o Nilo ele tinha uma geografia muito peculiar. Né? O Egito ele tem essa geografia peculiar porque ele é banhado, ele é alimentado, sustentado pelo rio Nilo. O rio Nilo tem a característica de enchentes quase que sistemáticas anualmente, né? Períodos bem característicos de enchente, e depois das enchentes o solo do Egito fica extremamente fértil. E por causa disso, os egípcios se tornaram então uma nação muito rica, muito próspera, porque a terra egípcia era cultivada de maneira fácil. E aí o que acontece? Como era cultivado de maneira fácil e como dava uma produção muito grande, durante mais ou menos 6 meses, todos os escravos, já explico como é que era a escravidão, todos os escravos trabalhavam nas colheitas, nas plantações, colheitas, enfim, e depois, como já tinha passado esse período de cheia e de fertilização do solo e plantação, eles iam para a construção de cidades, eles iam para as obras do rei, as obras do faraó, que eram obras, o próprio ditado, né, já diz, né, obra faraônica, obras grandes, né, obras maravilhosas. E nós estamos falando aqui de um período, mais ou menos, se eu não me engano, 1000 anos depois da construção das pirâmides. O momento em que o povo de Israel está no Egito, isso é mais ou menos 1000 anos depois da construção das pirâmides. Então já tinha essa cultura de grandes construções, enfim. Então, são povos, né, são pessoas que estão habitando as terras do Egito e que já tinham por finalidade esse trabalho, tanto nas colheitas, os egípcios em si trabalhavam fortemente nisso, nas colheitas, enfim, depois nas construções das obras de Faraó. Era dado, então, aos escravos, ou talvez o melhor termo seria os servos, era dado a eles o direito de terem suas casas, de terem suas vilas, as suas pequenas cidades, seus pequenos vilarejos, e eles não eram escravizados da maneira como nós estamos acostumados, especialmente aqui no Brasil, a ver a escravidão. Nós estamos acostumados com a escravidão num contexto daquela pessoa que vem algemada, vai para o trabalho, vai para a senzala depois do trabalho,
e está presa constantemente, né, e é açoitado, enfim. Nós temos esse conceito de escravidão pela nossa própria história enquanto país. Mas lá não era necessariamente dessa maneira. Eles tinham liberdade de construir então as suas casas, de ter as suas vilas, de manter a sua cultura, de ter a sua cultura religiosa entre os seus filhos transmitida de geração em geração, enfim. E aí então Faraó fica com medo e ele começa então a pesar a mão sobre eles. Começa então Faraó a pesar a mão sobre eles e fazer com que eles trabalhem mais e mais, cada vez com trabalhos mais pesados, com o objetivo de subjugá-los. O objetivo aqui é de muito mais do que um subjugar físico, onde você trabalha para mim sem opção, né? Muito embora você tenha a sua casa, você possa cultivar o seu alimento, enfim, fazer o seu comércio interno, mas você trabalha para mim, nós é quem comandamos e você deve obediência a nós. Então, muito mais do que físico, é um domínio psicológico. Você aqui não tem direitos, né? Você está na nossa terra, você trabalha, você dança conforme a música. Nós tocamos a música e você dança. Mais ou menos isso. E eles estão nessa condição. Então, queridos, os egípcios eles têm essa característica de pesar a mão sobre os escravos, né? A palavra melhor seria servos ali. Então, queridos, é nesse contexto onde um faraó está temeroso com esse povo que cresceu demais ali dentro. No momento da saída do povo do Egito, há uma estimativa de aproximadamente 2 milhões de pessoas dentro do Egito que saem, os israelitas então saindo do Egito para caminho do deserto, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então é muita gente. E aí o faraó está com medo, e é nesse contexto de medo do faraó que Moisés nasce. É nesse contexto que as coisas vão acontecer. E aí o capítulo 2 vai narrar o nascimento de Moisés. Moisés nasce nesse momento em que Faraó está subjugando o povo, está com medo desse povo se revoltar, porque é muita gente, e ao mesmo tempo o povo de Israel, né, os descendentes de Jacó no Egito, estão clamando a Deus pelo seu sofrimento no Egito. Aliás, a palavra Egito em hebraico significa literalmente casa da servidão. Então, a palavra hebraica para designar Egito, a palavra Egito em hebraico significa casa da servidão. Então, assim, Deus promete tirá-los do Egito. Vai tirá-los da onde? Da casa da servidão. Esse é o contexto. Onde é que vocês habitam? Nós habitamos na casa da servidão. Aqui nós somos servos. Então, esse era o momento que eles estavam vivendo. E o povo, então, sofrendo por essa dura mão do povo egípcio sobre eles. Eles clamam a Deus. Clamam e diz a palavra de Deus, então, que o clamor do povo subiu aos ouvidos de Deus. Deus viu o que o seu povo estava passando. Então, é nesse contexto que Moisés nasce. Vamos ler, então, eu quero que você acompanhe comigo a leitura do capítulo 2, a partir do verso 1. Finalzinho do capítulo 1 diz que, por medo, o faraó, então, resolve mandar matar todas as crianças que nascessem. Os meninos deveriam ser mortos e as meninas preservadas. Final ainda do capítulo 1. Conta a história de duas parteiras que temiam a Deus e não matavam os meninos, não assassinavam os meninos, mas deixavam viver. E por conta disso, Faraó, então, dá ordem a todo o povo que mate todas as crianças. E aí é nesse contexto que Moisés nasce. Nós vamos ler aqui, então, capítulo 2, a partir do verso 1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos
e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar esta criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e crie-o para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Então, queridos, hoje nós vamos encerrar a história aqui. Eu quero analisar o que Deus está fazendo aqui. Veja bem, Faraó está com medo, Faraó quer matar todas as crianças, todos os meninos, para que o povo não se multiplique mais. O povo está sofrendo a mão pesada de Faraó sobre eles, tem que trabalhar em trabalhos sobrecarregados, e eles então, além disso, estão agora sofrendo com este atentado à vida dos seus filhos. Faraó então manda matar as crianças. Muito semelhante, e aqui não é mera coincidência, ao que acontece com Jesus. No tempo de Jesus, o rei manda matar todas as crianças porque tem medo dos judeus. Então aqui vai uma coisa para a gente observar. Nada é em vão daquilo que acontece na história. Deus está construindo a história e Deus aqui está didaticamente preparando o povo, como fez durante todo o Antigo Testamento, para a redenção final. Aqui o povo está clamando por uma redenção do seu momento enquanto escravos. A Bíblia faz a relação dizendo que nós somos escravos do pecado. O pecado pesa sobre nós. E aí Jesus é quem vem nos redimir do pecado e nos dar nova vida. E nas palavras da própria Escritura Sagrada, nos dar o descanso, que não é aqui, mas na eternidade. O que é que Deus está fazendo com o povo? Tirando eles da casa da servidão, da escravidão que eles viviam, e levando eles para uma terra prometida, para um lugar onde Deus daria a eles, lugar onde mana leite e mel, um paraíso, um oásis no meio do deserto, para que eles então ali possam descansar da sua escravidão. É o que Deus faz com a gente. Então, aqui a gente já começa a ver Jesus, a gente já começa a ver os prenúncios a respeito do Messias. E nós vamos ver vários aqui, né? Até eu já falei sobre isso com a igreja recentemente, na Páscoa, em abril, falei sobre isso. Nós vamos ver vários. Mas, queridos, então, o que é que está acontecendo? Acontecendo que o povo está clamando e nesse momento, então, nasce Moisés. Deus tem um plano para libertar o seu povo. Eu acho que aqui é a primeira lição para nós. Nada do que acontece na sua vida, na minha vida, na sua história, na nossa história, acontece sem que Deus tenha um plano geral onde isso está inserido. Às vezes nós olhamos para uma coisa pequena na nossa história, uma circunstância, uma situação, e não conseguimos linkar essa situação com o todo. A gente olha e não entende porque passamos por determinadas situações. Mas aí a gente, quando para perceber, e muito disso acontece quando nós olhamos para trás na história, depois que tudo passa, nós olhamos, mas aquilo tinha sentido. Eu vivi aquilo e hoje aquilo serve de bênção para mim, e isto me deu a experiência que eu precisava para aquilo. Então percebe que Deus, ele vai construindo e vai escrevendo a história. Então o povo está lá sofrendo e está clamando por um libertador e Deus está presente ali. E aí nasce Moisés. A mãe de Moisés, então, esconde ele por 3 meses. Mas é difícil, a gente que é pai sabe disso, é impossível, não é difícil, é impossível você esconder uma criança, principalmente depois dos 3 meses. Logo, logo, a criança começa a ter outras demandas de alimentação, por exemplo, não apenas o leite, o choro começa a ficar mais alto, logo, logo a criança começa a caminhar, e assim vai. É impossível esconder uma criança. Depois de 3 meses, então, a mãe tem uma ideia, faz lá a cesta de juncos, impermeabiliza a cesta, coloca na moita de juncos, deixa à margem do rio. E aí, então, a mão de Deus está na história.
porque não pode ser simplesmente coincidência que a filha de Faraó vai tomar banho no exato momento em que a cesta de Moisés está ali. Então, Deus conduz a história, conduz as pessoas para que isso aconteça. E aí, então, sabiamente, a irmã de Moisés está ali, vendo a coisa acontecer. A filha de Faraó abre a cesta, vê a criança, identifica que é uma criança israelita, e aí a irmã de Moisés já se coloca ao lado. Quer que eu chame uma mulher israelita para cuidar dessa criança para você, para amamentar? Ora, é uma criança de peito. Ela precisa ser alimentada, precisa ser cuidada por alguém que tenha leite. Quer que eu chame alguém? E a filha de Faraó tem, então, nela, entende uma boa possibilidade, vai chamar. Quem que a menina chama? A própria mãe. Veja como Deus está cuidando de Moisés. Então, a própria mãe cria Moisés nos primeiros anos de vida, amamenta ele, e nos primeiros anos de vida, aonde as características de personalidade estão sendo formadas, aonde o caráter está sendo formado, aonde a criança começa a se espelhar no pai e na mãe, né? E começa a assimilar e vai recebendo as instruções da sua primeira infância. Onde é que Moisés está? Ele não está na casa de Faraó, ele está com os israelitas, está com a própria mãe, está recebendo o ensino e a cultura do seu povo. Depois, crescido, então, ele vai para a filha de Faraó, que o cria como filho. E aí, queridos, uma coisa interessante, importante. Como eu disse, às vezes a gente olha para um ponto da nossa história e não faz o link com o resto. Fica difícil entender. Mas, com certeza, tudo que Moisés aprende aqui, como filho da filha de Faraó, como neto de Faraó, como adotado pela filha de Faraó, ele recebe toda a educação egípcia, ele é instruído na escrita, na matemática, ele é instruído em liderança. Um filho de Faraó, alguém da casa de Faraó, ele tem instruções, ele é criado para ser um líder. Então Moisés, ali no palácio, ele está sendo instruído, preparado por Deus para a missão que Deus vai dar a ele, que precisa se iniciar quando ele for mais velho, quando ele for adulto. No segundo período da história dele. Aliás, eu não falei antes, a história de Moisés, ela pode ser dividida em 3 períodos. 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, vivendo e aprendendo no deserto, nós vamos ver isso mais à frente, e depois os outros últimos 40 anos liderando o povo de Deus no caminho do deserto para a terra prometida. Então, queridos, veja como Deus está fazendo a história. O que Deus está fazendo. Ora, no momento onde todas as crianças estão correndo risco de vida, Deus preserva a história, a vida de Moisés. E não apenas preserva ele, escondendo ele, mas mostrando ele. Preserva ele. É notório a todos que aquela criança adotiva é pertencente aos filhos de Israel. Então, aquele menino cresce ali sabendo da sua origem. O texto mostra claramente isso, que Moisés sabia da sua origem. Ele não era um filho adotivo que não sabia que era adotado, mas ele cresceu como filho adotivo sabendo disso, sabendo da sua história. E ele, então, é notório para todas as pessoas. Deus não só preserva, como mostra que está preservando. E vai instruindo Moisés em tudo que Moisés precisa saber para concluir os planos de Deus. Então, queridos, Deus, quando tem planos, nada impede os planos de Deus. As rotas podem ser desviadas pela ação humana, pelo livre-arbítrio humano, mas Deus sempre corrige as rotas e faz o seu plano acontecer. Eu creio que aqui é uma grande lição que nós podemos aprender com a história de Moisés, em que o plano de Deus ele vai sempre acontecer. Então, queridos, veja o que acontece com Moisés e como acontece. E qual é a lição que nós podemos tirar para as nossas vidas. Eu creio que a maior lição aqui seria nós olharmos para a vida da mãe de Moisés, para Joquebede, e a partir da experiência dela, tirar lições para nós. Qual é a experiência de Joquebede? A experiência é a experiência da confiança em Deus. Ela confiou
que deixar aquela criança às margens do rio, ela confiou que Deus iria cuidar do seu filho. Ela confiou que podia esconder o filho durante 3 meses. Ela arriscou a vida para isso. Então ela confiou em Deus. Depois ela deixa a criança às margens do rio, confiando em Deus que Deus faria o seu plano acontecer, que Deus cuidaria do seu filho. Então, queridos, eu creio que uma lição que nós podemos tirar aqui é que quando tudo parece estar perdido, o melhor a fazer é confiar em Deus. Às vezes nós temos na nossa vida situações onde parece que tudo está perdido. A gente não sabe mais para onde correr. Podem ser situações econômicas, situações de saúde, situações dos relacionamentos, o que for. A gente passa por situações onde nós olhamos assim, parece que tudo está perdido. Parece que não tem mais luz no fim do túnel. O que é que eu vou fazer? Aonde eu vou? Como me posiciono? Que saída eu tenho? Não tenho outra saída. A melhor saída é confiar em Deus. Confie no Senhor, e aí de maneira prática eu quero te dizer isso, confie no Senhor e não pegue atalhos. Não tente você resolver a circunstância, não tente você fazer as coisas do seu jeito. Entrega nas mãos de Deus e seja o mais correto possível. Muitas vezes as pessoas confiam desconfiando. Confiam em Deus, mas tentam dar um jeitinho, tentam, sabe, fazer as coisas da sua maneira, dizendo assim, como se Deus precisasse de uma ajudinha. Não. É diferente do que acontece com Moisés na estratégia que a própria irmã tem ao ver o irmão ali com a filha de Faraó oferecendo a mãe para cuidar da criança, né? Então, queridos, ali foi uma oportunidade de chamar a pessoa certa para cuidar do irmão. Não foi um jeitinho brasileiro, mas muitas vezes a gente tenta dar jeitinho brasileiro com as coisas. Joquebede, a mãe de Moisés, confiou que Deus cuidaria do seu filho. Quando tudo parece estar perdido, o melhor a fazer é confiar em Deus. Então, nas circunstâncias que você vive, sejam elas as mais diferentes possíveis, situações mais adversas possíveis, críticas ou não, o melhor a fazer é confiar em Deus. Confie no Senhor, porque Deus tem um plano para a sua vida. Você está inserido no plano de Deus. Deus está escrevendo a história e você faz parte da história. Você faz parte de um pedaço da história com a sua família, com os seus amigos, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que te circundam. Você faz parte da história dessas pessoas. E Deus está escrevendo essa história usando você e usando eles na sua vida. Então, o melhor a fazer é confiar em Deus, porque os planos de Deus vão acontecer. E o que é que acontece, né? Eu creio que Joquebede não imaginava, mas ela está olhando para o filho e nesse instinto de preservação da vida do filho, confiando em Deus, ela tem nas mãos o libertador do povo de Deus. O líder que vai conduzir o povo para fora da escravidão, para fora da casa da servidão, que era o Egito, então. Então, queridos, muitas vezes nós temos nas nossas mãos circunstâncias, situações que são como bebês que nós não sabemos a missão que eles vão ter quando chegarem à vida adulta. Não sabemos o que farão quando chegarem à vida adulta, assim como a mãe de Moisés. Às vezes temos circunstâncias que não sabemos o que as circunstâncias vão gerar no futuro. Vamos confiar em Deus, deixar tudo nas mãos dele, fazer a nossa parte de maneira coerente, de maneira honesta, de maneira respeitosa, temente a Deus, mas esperando que Deus escreva a história da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, para a bênção de todas as pessoas que fazem parte dessa história. Então, queridos, uma lição nós aprendemos aqui. O melhor é confiar em Deus, porque Ele preserva a história. Hoje a gente viu, então, uma introdução, nós vimos um pouquinho sobre essa transição da história de José, início do povo de Deus, características do Egito, da escravidão e o nascimento de Moisés. Semana que vem, então, nós vamos olhar para Moisés, já na vida adulta, saindo do Egito e indo morar no deserto, constituir família no deserto, ser chamado por Deus no deserto. Nós vamos vamos continuar a história a partir daí na semana que vem. Que Deus te abençoe, que esse estudo dessa manhã te traga compreensão de que Deus está escrevendo a história
e o melhor a fazer nas circunstâncias adversas é confiar em Deus. Agora, queridos, fica aí mais um pouquinho para as nossas crianças terem a história delas, e as crianças também vão estudar Moisés. Nós vamos ter juntos esse tempo de estudo sobre a vida de Moisés. As crianças vão andar junto conosco aqui, estudando a vida de Moisés. Então, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença conosco. Que a palavra de Deus possa fazer o teu coração crescer e que você seja instruído pelo Espírito de Deus. Um bom domingo e até a noite, 19h30, nós temos mais uma transmissão de mais uma palavra para edificar a tua vida. Deus te abençoe. Bom dia, crianças! Tudo bem? Prontos para mais uma história? Hoje nós vamos iniciar uma caminhada de alguns domingos falando sobre uma pessoa muito especial que foi muito usado por Deus na Bíblia. Essa história se encontra então na Bíblia, no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia lá no Velho Testamento. E nós, junto com os adultos, vamos aprender sobre um homem chamado Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Mas antes de começar a contar a história de Moisés, eu queria perguntar para vocês, qual o seu grande medo? Eu já fiz essa pergunta há vários domingos atrás, mas eu queria que você lembrasse, você tem medo de alguma coisa? Você tem medo, algo te deixa assim apavorado e com muito medo? Eu já contei para vocês que o meu maior medo, meu grande medo é de um bichinho que tem gente que até pega na mão, mas para mim é muito apavorante, que é o sapo. E aquelas rãzinhas, pererequinhas pequenininhas, eu tenho muito medo a ponto do bichinho estar ali e eu ficar congelada e não conseguir me mexer. É um medo inexplicável, mas é o meu medo. E eu tenho um segundo medo que eu já melhorei um pouco, mas eu tenho muito medo de altura. Há um tempo atrás, nós viajamos para um lugar muito bonito, eu e o meu esposo, o pastor Léo. E ele foi num elevador muito legal que sobe lá no alto para ver toda a montanha, ver tudo lá embaixo. E eu fiquei olhando só, ele se divertindo e vendo toda a natureza linda, e eu não pude ir porque eu tenho medo de altura. E muitas vezes nós temos grandes medos na nossa vida. E a história de Moisés começa falando sobre isso, sobre a mãe de Moisés. A Bíblia conta que no tempo que Moisés nasceu, os hebreus, que eram o povo de Deus, moravam no Egito. Bem antes de Moisés, aconteceu uma história que alguns de vocês já devem conhecer, que foi de José. José foi vendido pelos irmãos dele porque eles não gostavam de José, queriam se vingar de José, venderam ele para o Egito e Moisés se tornou um grande homem lá no Egito. E passou um tempo e houve uma grande fome entre o povo de Deus e eles tiveram que ir até o Egito buscar comida. E a família de José foi abençoada e acabou morando lá no Egito. E muitos homens, mulheres e família do povo de José, dos israelitas, foram morar no Egito com o passar dos anos. E eles moravam lá no meio dos egípcios. Só que esse povo começou a crescer, começou a se tornar muito grande. Os egípcios ficaram assim, isso não tá certo, daqui a pouco eles vão ser muitos e vão se juntar aos nossos inimigos numa guerra. Então, a Bíblia diz que eles começaram a oprimir. Oprimir é quando a gente sobrecarrega, faz coisas ruins para que as pessoas se sintam mal. Mas mesmo com toda a opressão, tudo que os egípcios faziam, o povo israelita continuava a crescer, continuava a aumentar. E aí, o faraó, que era o rei dos egípcios, tomou uma decisão. Mandou 2 mulheres matarem os bebês meninos. Já pensou, aqui na minha casa são 3 meninos? Mandou matar
matar os bebês meninos. As meninas poderiam ficar vivas porque elas não iriam lutar numa guerra, mas os meninos deveriam ser mortos quando nascessem. E ele escolheu 2 parteiras, que são mulheres que ajudam, ainda existem hoje, mas muito menos do que naquela época. Ajudavam as mulheres no momento do nascimento dos seus bebês. E elas deveriam matar os meninos. E elas tiveram uma atitude de temor. Elas pensaram, eu não posso fazer isso, não vai agradar o coração de Deus. E não mataram os meninos. Então o faraó ficou muito bravo, brigou com elas, mas não fez nada com elas. Aí tomou uma decisão mais cruel. Todo menino que nascesse deveria ser lançado no rio. E é aí que entra a história de Moisés, que vocês vão conhecer agora. Estes são Arão e Joquebede, um casal muito feliz e apaixonado. Eles moravam na terra do Egito, lá onde tem pirâmides e faraós, e eles eram muito felizes. Eles moravam nessa terra onde muitos do seu povo foram morar há muitos anos atrás. E eles tinham filhos. Tinham Miriam e Arão. Eram seus filhos. Lá eles viveram dias muito bons e felizes. Mas o povo dessa família começou a crescer e começou a incomodar os egípcios. Eles achavam assim, são muitas crianças do povo de Israel por aí, daqui a pouco eles vão dominar a nossa terra. Então eles decidiram tornar o povo de Israel escravo e fizeram esse povo trabalhar muito. Eles trabalhavam dia e noite, dormiam pouco, tinham um trabalho muito pesado. Nesse tempo, Faraó decidiu que iria diminuir esse povo. Como que ele iria fazer? Será que ele ia matar as crianças que já existiam? Não, ele não era bobo. Ele decidiu que todo bebê menino que nascesse deveria ser morto. Tentou fazer isso na hora do parto, quando os bebês nascem, mas não deu certo. Então, ele mandou que todo bebê que nascesse fosse jogado no rio para morrer lá no rio. Que coisa horrível! Mas essa foi a decisão de Faraó. Naquele tempo, Joquebede descobriu que estava grávida. Ela e Arão teriam mais um bebê. Ela ficou muito feliz, mas também ficou apavorada com a decisão que Faraó tinha tomado. Eu imagino que Joquebede deveria orar todos os dias e dizer: Deus, me ajude a saber o que fazer para salvar o meu bebê. Se ele for um menino, ele tem que morrer pela lei de Faraó. Faraó disse que as meninas não precisam morrer, mas os meninos precisam ser jogados no rio. Então, chegou a época de nascer o bebê de Joquebede. Ele nasceu, era um lindo menino chamado Moisés. Joquebede estava muito feliz com seu bebê. Durante um tempo, ela conseguiu esconder o bebezinho em vários lugares, mas o bebê cresceu e ela não tinha mais como esconder. Então, ela pediu a Deus que a ajudasse a pensar em algo e teve uma ideia. Ela fez um cestinho de vime, que é uma planta, e a Bíblia diz que ela passou betume no cestinho para que ele ficasse bem fechadinho e não entrasse água. Como assim? Joquebede ia jogar o seu bebê na água? Sim, era a única saída. Então, Joquebede foi até o rio e combinou com a sua filha Miriam que ela deveria ficar escondidinha, vendo o que iria acontecer com o seu irmão. E lá foi Miriam e ficou escondidinha. E Joquebede
chorando, colocou o seu bebezinho lá no cestinho e ele ficou ali na água. Joquebede, como toda mãe, deve ter chorado muito olhando o seu filho indo pelo rio abaixo, e ela deve ter pedido o tempo todo: meu Deus, cuida do meu bebê. Naquele horário, a filha de Faraó estava tomando o seu banho. Ela era uma linda princesa e estava tomando seu banho. Quando ela viu aquele cestinho, ela foi correndo e olhou e logo viu que lá havia um bebezinho. Ela pegou o bebê e naquele mesmo momento se apaixonou por aquela criança. Ela sabia que ele não era um bebê egípcio, mas também queria ficar com ele. Miriam, a irmã de Moisés, muito esperta, saiu de trás da moitinha e foi lá na filha de Faraó e disse: princesa, você quer que eu procure uma mulher hebreia para cuidar desse bebê para você? Ela pode amamentar e cuidar desse bebê. A princesa achou essa uma ótima ideia. Sim, sim, por favor, procure uma mulher para cuidar desse bebê. Miriam correu até a sua casa e adivinhe quem ela chamou? Chamou a sua mãe, contou o que tinha acontecido e a princesa aceitou que Joquebede cuidasse de Moisés até que ele crescesse e fosse devolvido ao palácio onde a princesa morava. E essa família pôde viver unida por mais um tempo, cuidando desse bebezinho que era um presente de Deus na vida deles. E Joquebede cuidou de Moisés até que ele tivesse tamanho suficiente para voltar para o castelo de Faraó. Deus abençoou essa família e eles puderam viver juntos e puderam ver Moisés ser cuidado por Deus. Joquebede confiou, pediu ajuda a Deus e ele a abençoou. A mãe de Moisés, Joquebede, deve ter sentido muito medo naquele momento, quando ela percebeu que o seu bebezinho que estava lá na barriga corria um grande risco. Ela deve ter pensado: e agora, o que eu vou fazer? Deve ter pedido: Deus dos meus pais, Deus a quem eu sirvo, me ajuda a encontrar uma saída. E ela tomou uma decisão muito séria. Ela confiou em Deus e colocou o seu bebê num cestinho no rio. Vocês acham que ela imaginava que a filha de Faraó pudesse chegar ali naquele momento e ver o bebê? Talvez sim, talvez não. Mas nós sabemos de uma coisa, que ela confiou, que o Deus a quem eles serviam iria salvar o seu bebê. E por isso ela ainda teve o privilégio de dar mamar, amamentar o seu bebê, cuidar dele até devolver ele para a filha de Faraó. Isso é muito importante, porque ela confiou. Quando nós sentimos medo, nós precisamos confiar em Deus. Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para ti e sabe cuidar das nossas vidas. Deus cuida de todas as nossas necessidades, mas Ele também cuida dos nossos medos. Sabe quando acaba a luz, faltou luz, acabou tudo e ficou escuro, que vem aquele medo de ver alguma coisa, um medo que a gente não sabe explicar. Aquele sapo, no meu caso, a gente tem que confiar que Deus está cuidando. Agora, nós temos vivido tempos de medo. Nós temos medo de pegar uma doença que todo mundo sabe que é muito séria. Temos medo do que pode acontecer, mas nós precisamos confiar que o nosso Deus está sempre cuidando da nossa vida e fazendo o melhor por nós. Um grande beijo e confiem sempre no Senhor. Até a noite. Tell me the
encontrou e ele pra sua casa então voltou. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Desde que nasceu, Deus o escolheu para libertar o povo hebreu. Eu também nasci, escolhido do Senhor. Eu fui chamado para falar do seu amor. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Sim, ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus.